Olá! A nossa missão aqui é transformar ideias complexas em ferramentas que a gente possa usar no dia a dia. E hoje o tema é persuasão. Vamos montar juntos um verdadeiro kit de ferramentas para construir argumentos que funcionam de verdade. Já teve aquela sensação de que o melhor argumento, o mais lógico, simplesmente não convenceu? Pois é, a resposta para isso muitas vezes não está na lógica pura. Ela está na arte da persuasão do mundo real, um campo que foi revolucionado pelo filósofo Chaim Perelman. E o que o Perelman nos oferece com a sua nova retórica é exatamente isso, um framework prático. Não é filosofia abstrata, daquelas que ficam só no livro. É um kit de ferramentas concreto, sabe? Para a gente conseguir defender uma ideia de forma eficaz. Então, bora mergulhar nesse kit. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. E aqui já vem a primeira grande virada de chave de Perelman. Ele diz o seguinte: esqueça a ideia de que um argumento é uma prova matemática. No mundo real, argumentar é sobre persuadir pessoas. Parece óbvio, né? Mas isso muda tudo. E se o objetivo é persuadir pessoas, bom, aí o ponto central passa a ser outro. Tudo vai depender de quem a gente quer persuadir. Perelman dá um nome para esse grupo-alvo. Ele chama de auditório. E essa palavra, auditório, é o centro, o coração de todo o sistema dele. E olha que interessante essa distinção que ele faz. Uma coisa é o auditório, outra coisa é a assistência. Assistência é só quem está ali, presente, olhando. Já o auditório, não. O auditório é o alvo, é para quem o argumento foi pensado e construído. A opinião dele é que realmente importa. Isso é tão forte que mesmo quando alguém escreve um texto sozinho, essa pessoa tem um auditório. Pode ser um grupo imaginário de juízes, de colegas de profissão. A conclusão é que um argumento nunca é abstrato. Ele é sempre desenhado para alguém. E dependendo de qual é esse auditório, a estratégia muda completamente. Se o papo é com uma pessoa específica, é um diálogo pessoal. Se a ideia é convencer toda a humanidade, o apelo é para valores universais. Para um grupo de especialistas, aí se usa precisão técnica, jargão. E num tribunal, o raciocínio é formal, baseado na lei. Certo, entendemos o auditório. Agora vamos para a segunda ferramenta do nosso kit. A ideia aqui é a seguinte: um argumento não pode simplesmente surgir do nada. Ele precisa de um ponto de partida, de uma base compartilhada. E esses pontos de partida, esse terreno comum, Perelman chama de pressupostos. É o acordo mínimo para que a conversa possa, de fato, começar. Esses pressupostos podem ser várias coisas. Fatos como a lei diz isso. Verdades mais amplas como a dignidade humana é importante. Presunções como inocente até que se prove o contrário. Ou valores como a boa-fé precisa ser respeitada. Sem concordar com alguns desses pontos, as pessoas não estão conversando, estão só falando sozinhas. Beleza, a nossa terceira ferramenta é uma ideia bem poderosa e, eu diria, até um pouco contra-intuitiva. Pensa nela como uma espécie de lei da gravidade da argumentação. É o que Perelman chama de presunção de inércia. O que isso quer dizer? Basicamente, o que já existe, o status quo, não precisa de justificativa para continuar existindo. Quem quer mudar alguma coisa é que precisa apresentar um bom argumento. Isso coloca o famoso ônus da prova em ação. Funciona assim. Primeiro, existe um status quo. Segundo, alguém aparece e propõe uma mudança. Terceiro, a responsabilidade de convencer todo mundo é toda dessa pessoa. Isso dá estabilidade para os sistemas, como o jurídico, por exemplo. A mudança precisa ser bem justificada. Então, já temos as fundações, o auditório, os pressupostos e o princípio da inércia. Agora, a gente pode olhar para as ferramentas de construção mesmo, para as técnicas que montam o argumento. Perelman mapeou várias técnicas, mas podemos agrupar elas em 3 grandes categorias: os argumentos quase lógicos, os baseados na realidade e os argumentos fundadores. Um exemplo de argumento quase lógico é essa frase: um contrato é um contrato. Logicamente não diz nada de novo, mas o poder dela não está no conteúdo, e sim na forma. Ela soa como uma verdade absoluta, irrefutável e reforça a ideia central da obrigatoriedade do contrato. Já um argumento baseado na realidade faz uma ponte entre causa e efeito. Por exemplo, a discriminação causa danos que podemos comprovar, logo ela deve ser proibida. Esse tipo de argumento é muito forte porque ele se conecta com a experiência, com coisas observáveis do mundo real.
E por fim, temos os argumentos fundadores. Esses são talvez os mais transformadores. É quando um argumento não só aplica as regras que já existem, mas cria uma nova forma de ver as coisas, estabelecendo um novo precedente que pode moldar o futuro. Certo! Então vamos juntar todas as peças do nosso kit de ferramentas e ver a imagem completa. Olhando o resumo, temos o auditório, que é o juiz final do argumento, os pressupostos, que são a fundação para começar a conversa, a inércia, que define quem tem o dever de convencer, e as técnicas, que são as ferramentas para construir o raciocínio. Juntas, essas 4 peças formam um sistema completo. A grande sacada aqui é perceber que a força de um argumento não é algo abstrato. Ela é construída ativamente, peça por peça, pensando num auditório específico. Persuadir não é mágica. É, na verdade, um ato de arquitetura. E isso nos leva à pergunta final. Se um argumento é sempre construído para persuadir, a questão que fica é: o que será construído com essas ferramentas? Isso muda o foco de só ganhar um debate para a responsabilidade de construir argumentos sólidos, éticos e que realmente funcionem.